Pessoal, vou mostrar aqui o chororô da extrema-direita hoje, o que eles estão apontando, porque vai ser votado um veto do Bolsonaro, tá? Esse veto do Bolsonaro, ele pode cair hoje lá na Câmara. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Primeira coisa, vocês se lembram que o Brasil tinha uma lei de segurança nacional da ditadura militar, tá? Lá de 1980. E durante o governo Bolsonaro, por conta das investidas antidemocráticas dele, aqui a gente não esquece de nada não. Bolsonaro, os bolsonaristas, que são os dragões da liberdade e tal, mas estavam lá durante o governo Bolsonaro colocando a Polícia Federal atrás para prender um professor de Palmas porque ele colocou um outdoor na cidade falando que Bolsonaro não vale um pequi ruído. Polícia Federal com o pé na porta dele, levaram ele pra depor. E não foi só isso não, foi um monte. Essa matéria da BBC que eu mostrei antes pra vocês aí, dizia Lei de Segurança Nacional, porque a lei criada na ditadura militar voltou a ser tão utilizada em 2020. Teve aquele caso do Aroeira e o Noblar, né? Eles, ali naquele contexto que os bolsonaristas invadiam os hospitais, assediavam todo mundo lá dentro, porque eles queriam mostrar que não tinha ninguém morrendo de Covid no Brasil, que a Covid-19 era uma farsa e tal. E o Aroeira fez essa charge, o Bolsonaro colocou a Polícia Federal atrás dele, tá? Que prendeu o Aroeira, né? Aqui a gente não esquece de nada, não. Bem, e aí nesse contexto do Bolsonaro tentando destruir a democracia, o Congresso Nacional sabiamente aprovou uma lei para conter um pouco o Bolsonaro, tá? Então, lá nessa nova lei, ou seja, eles extinguiram aquela antiga Lei de Segurança Nacional da ditadura e criaram uma nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, inserindo artigos no Código Penal brasileiro. Foi aí que foi colocado lá aquele artigo, né? O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, o crime... várias coisas, inclusive que essa lei, de certa forma, foi estreada, né? Quando os bolsonaristas tentaram lá no 8 de janeiro o golpe. Então, isso só mostra o quanto foi acertada aquela decisão de criar essa lei de defesa do Estado Democrático de Direito lá em 2021, né? Um golaço do Congresso brasileiro. É raro até a gente falar isso, mas esse foi um golaço. Bem, mas o governo lutou contra a aprovação dessa lei e tal, mas depois de aprovada, ele ficou com aquele pepino na mão, né? E aí o Bolsonaro selecionou 5 artigos que tinham sido aprovados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e vetou. Por quê? Porque ele sabia que ele era um criminoso e que ele incidia nesses artigos, tá? Então ele sancionou o restante da lei, mas ele vetou apenas 5 artigos. E um desses artigos vetados é o que está indo, que o Congresso vai tentar derrubar hoje. Então tá aqui, é o artigo 359-O do Código Penal. O veto do Bolsonaro, o que dizia esse artigo, né, que foi vetado pelo Bozo? Que é crime promover ou financiar pessoalmente ou por pessoa interposta campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabe inverídicos, ou seja, que se sabe mentirosos, e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, além da multa. Bem, eu não preciso nem comentar por que o Bozo vetou esse artigo, né? Era óbvio, porque ele incidia nesse crime aí o tempo todo. Bem, mas os bolsonaristas estão espalhando vídeos na internet hoje dizendo que vai ser votado um projeto que criminaliza a fake news em geral no Brasil. E não é isso, tá? Vocês percebem que o artigo ele fala claramente que é fake news sobre o funcionamento do processo eleitoral. Tá? É aquela questão de o Bolsonaro inventava coisas sobre as urnas, sobre sala secreta do TSE, esse tipo de coisa que está sendo punido nesse artigo. Só, não é você inventar uma fake news ou dar uma opinião negativa sobre o governo e aí o governo, de modo ditatorial, querer te punir falando que aquilo é fake news. Não, não é sobre isso esse artigo. O artigo é bem claro que é sobre a questão do processo eleitoral. Urgente, amanhã o Congresso Nacional pode prejudicar ou proteger a sua liberdade de expressão nas redes sociais. É isso mesmo, amanhã, dia 28 de maio, o Congresso Nacional, nessa terça-feira, vai examinar se vai inserir ou não essa regra nova, esse novo crime no Código Penal, que é o crime de promover, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos, comprometendo a rigidez do processo eleitoral. E a pena vai até 5 anos. Mas, Deltan, por que é ruim criminalizar quem promove campanha ou iniciativa para disseminar fake news, comprometendo a rigidez do processo eleitoral? Porque o TSE tem usado isso para calar críticos do governo. Eu vou provar isso para você. Atenção! Na próxima terça-feira, dia 28 de maio, a base do governo Lula no Congresso vai mais uma vez tentar criar o crime de fake news, com punição de cadeia de até 5 anos. Aqui eu reafirmo, né, o que eu disse anteriormente. Durante a eleição, o TSE pegou duro, né, proibindo propaganda dos dois lados, né? O Deltan não mostra, mas durante a campanha, por exemplo, o TSE aplicou multa para o Lula, para a candidatura do Lula, de R$250 mil.
tá? Por propaganda contra o Bolsonaro. Uma propaganda que chamava o Bolsonaro de incompetente, mentiroso e desumano. Ao meu ver, tudo isso correto. Mas o TSE multou o Lula. E o TSE mandou retirar vídeo do Lula do ar que falava que o Bolsonaro ali tinha envolvimento com canibalismo, e que era verdade, ou seja, era um vídeo do próprio Bolsonaro, naquelas épocas de CQC e tal, ele dizendo que comeria sim a carne humana de um indígena, ele afirmando isso, e o TSE mandou retirar o vídeo do Lula. É claro, do outro lado teve também, né? TSE multa Flávio Bolsonaro, Zambelli, por relacionar Lula ao satanismo, né? Eles contrataram um ator lá, que o cara dizia que ele era satanista e dizia que o Lula era da seita e tal. O TSE mandou também tirar isso do ar, etc. Então, assim, teve tiro pra todo lado. O TSE pode ter errado e acertado pros dois lados nessa questão de retirar conteúdo. Foi uma campanha tensa, mas foi pros dois lados, tá? E os bolsonaristas não mostram isso. Então, o ponto essencial desse vídeo é o seguinte. Os bolsonaristas estão dizendo que o governo quer aprovar um projeto que pune, né, que criminaliza a fake news no Brasil. E isso não é verdade. O projeto criminaliza a fake news sobre o processo eleitoral, sobre a rigidez do processo eleitoral, ou seja, é questão de urna eletrônica, tá? É questão de sala secreta do TSE, que não existe, e esse tipo de coisa. É só sobre isso. Por que eu digo que criminalizar a fake news no geral, e não é isso que está acontecendo, repito, tá? Por que isso é um projeto mais polêmico? Porque, obviamente, se vocês pensarem que a partir de 2027, sei lá, um bolsonarista pode voltar a ser presidente do Brasil, Tarcísio, por exemplo, ou dependendo dos arranjos aí, os filhos do Bolsonaro, ou qualquer coisa do tipo, vocês têm que pensar que um projeto que criminaliza fake news em geral pode ser usado contra nós no futuro, inclusive, tá? Por exemplo, na pandemia, dizer que havia uma pandemia grave de Covid-19 no Brasil era considerado fake news pelo governo Bolsonaro e pela Polícia Federal do governo Bolsonaro. Enfim, então, a minha opinião é que, especificamente sobre a questão do sistema eleitoral, aquela coisa do Bolsonaro esculhambando o sistema eleitoral para tentar dar um golpe, que isso deveria ser punido sim. Inclusive, essa matéria que eu coloquei na tela é de um site bolsonarista, né, Revista Oeste, e eles colocam totalmente errado a questão que será debatida hoje no Congresso. Não tem nada disso. O Congresso não vai analisar a tipificação de fake news. O Congresso vai analisar especificamente essa questão de barbarizar o processo eleitoral, tirar a confiança da população sobre a rigidez do processo eleitoral, das urnas eletrônicas e tal. É isso que vai ser votado lá, tá? Agora falando, só pra gente finalizar esse vídeo, um projeto que criminaliza fake news no geral, aí isso tem que ser analisado com muito cuidado, porque isso aí um governo de ocasião, por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro volte em 2017. O governo Bolsonaro, por exemplo, dizia que as notícias que mostravam a gravidade da Covid-19 eram mentiras. O governo Bolsonaro, inclusive, dizia que as vacinas faziam mal, né? E então quem defendesse a vacina ia ser classificado como fake news, como criminoso. No governo Bolsonaro, por exemplo, quem dizia que ele era corrupto e que ele tinha feito rachadinha seria punido por fake news, se tivesse uma lei proibindo fake news. Então, tem que ter muito cuidado, porque criminalizar fake news pode minar realmente a democracia no futuro, porque quem que vai classificar o que é fake news ou não? Isso é fundamental, né? Dependendo de quem for classificar, a verdade vai virar mentira, né? Então, mas o que vai ser debatido hoje não é isso, né? Afirmo novamente. Pessoal, então é isso, eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.